minha área de pesquisa tem sido, nas últimas 2 décadas, sobretudo depois do auge da pandemia do HIV no mundo, né, as doenças respiratórias relacionadas à imunodeficiência, entre elas a tuberculose, outras doenças causadas por micobactéria, que têm sido objeto de muitas publicações que eu tenho feito. Eu tenho um serviço de referência que atende pacientes em protocolo, e a Covid-19, ela chegou a nós, né, depois dos países europeus, né, eu usei a metáfora, inclusive, inicial, desde a primeira entrevista que eu dei, Miguel, no dia 13 de março do ano passado, quando eu voltava de Brasília, onde eu participei do grupo de médicos que assessorou o ministro Mandetta na revisão dos guidelines brasileiros para síndrome respiratória aguda, né? Que, na verdade, existia desde a época do H1N1, quando eu também participei do grupo de médicos naquela ocasião, quando nós vivemos, era um outro, digamos, panorama do Brasil, inclusive do ponto de vista governamental mesmo, né? Nós tínhamos, naquele momento, uma estrutura de diálogo, inclusive de eficiência em nível do Ministério da Saúde, muito melhor do que a que nós vivemos hoje, que era muito paradoxal, nós sofremos de uma ausência de uma coordenação harmônica, enfim, que unisse a comunidade científica, a sociedade civil, enfim, e que pudesse, enfim, passar uma informação consistente e orientações também consistentes. Por isso, talvez, né, não só eu, né, absolutamente, mas muitos médicos que saímos dos nossos casulos, dos nossos laboratórios, dos nossos consultórios e viemos a público com o dever, né, instados pelo dever de explicar à opinião pública o que é que estava acontecendo, o que iria acontecer, o prognóstico das coisas, o prognóstico de cada informação que estava sendo disseminada, quer pelos órgãos governamentais, quer pelos órgãos não governamentais, enfim, internacionais ou não. Então, tudo começou, na verdade, a gente vai descobrindo pequenos talentos que nós temos, né? E foi assim que começou. Eu vinha de Brasília, fui a São Paulo. Em São Paulo, na última reunião presencial que eu tive da nossa sociedade de pneumologia, foi no Centro Rebouças, eu gravei uma live para um blog, na verdade, ligado à nossa área, e onde eu expliquei que a doença que estava chegando, que chegava até nós como uma pneumonia atípica, era alguma coisa muito maior do que isso, né? E essa live, curiosamente, naquele momento, Miguel, eu ainda não conhecia o impacto das redes, né? Era um pouco inocente naquele momento, né? E a live que eu gravei com o meu colega daí de São Paulo, chamado Mauro Gomes, que tem esse blog que se chama Pneumo Imagem, né? Até por uma questão de elegância com ele, dar o crédito. Eu fui dormir, estava no hotel onde eu estava, ele me ligou meia-noite dizendo: Margarete, a live que você gravou comigo há 7 horas atrás está com mais de 200 mil visualizações. E eu, de uma maneira muito inocente, perguntei: isso é muito? É pouco? Ele riu, falou: eu nunca tive nada parecido. No dia seguinte de manhã, eu tomava café no mesmo flat onde eu estava, ele me ligou, absolutamente perplexo, que a live estava batendo 500 mil visualizações, uma coisa extraordinária. E eu voltava para o Rio, eu estava no aeroporto de Congonhas, quando me ligou uma jornalista da Rede Globo, chamada Camila Bonfim, e me disse: eu estou falando com a doutora Margarete? Eu disse: sim. Ela falou: doutora Margarete, a senhora gravou uma live há menos de 48 horas atrás e ela está batendo milhares de visualizações, a senhora pode vir à emissora explicar? Eu disse: posso, perfeitamente. Eu moro aí perto, estou indo para o Rio de Janeiro, e de uma maneira muito despretensiosa, eu fui à televisão pela primeira vez numa longa entrevista, que foi uma entrevista de 40 minutos, onde eu expliquei o que era essa pneumonia atípica que chegava até nós, que não era apenas uma pneumonia atípica, e que a tragédia no Brasil era anunciada, era como uma crônica, né, do Garcia Marques, né? Era crônica da tragédia anunciada, não da morte, né? E era da morte também um pouco.